Louco no pente novamente. O funk é tudo pra mim, né? Eu costumo dizer que o funk que entrou na minha vida. Tudo que eu tenho hoje foi o funk que me deu. O funk significa pra gente que trabalha nesse segmento do funk, significa um projeto de cultura, arte e lazer e de trabalho. Olha, o funk, ele já vem desde berço, né? Nascido e criado na favela do Rio de Janeiro. E, poxa, o funk é extraordinário, né? Depois de Deus, é o segundo primordial da minha vida. O funk é cultura. O funk, pra mim, é ensinamento. É uma missão que eu tenho que cumprir. Que funk é família, que funk traz educação, né, nas letras, que funk é alegria, que funk é cultura, que as pessoas podem melhorar a autoestima com o funk. Hoje o funk significa minha vida, significa tudo pra mim. Todo mundo gosta de funk. A história do funk, primeiro tem que ser elucidado que o termo funk, ele se referia a um tipo de música que não teve nada, nem não tem nada a ver com o que se desenvolveu no Brasil a partir da década de 70, final da década de 70. Foi uma brincadeira, eu postava vídeo no YouTube, eu era youtuber, e do nada eu gravei algo porque eu não tinha MC pra gravar pra mim, falar meu nome, aí eu decidi eu mesmo falar meu nome nas músicas, e foi rolando, até que chegamos aí. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Era como se fosse um termo genérico, funk. Então, os DJs começaram a usar esse termo lá no final da década de 70, início da década de 80 no Rio. Na verdade, se referindo muitas vezes até a disco music, né? Ao funk, ao soul. E no final das contas, essa música que começou a chegar na década de 80, no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, tinha muito mais a ver, entretanto, com um outro gênero lá do sul dos Estados Unidos, né, do estado da Flórida, que era o Miami Bass, ou Miami Beat. Dancei forró, dancei em várias bandas grandes, tanto de Brasília quanto de fora. Eu recebi um convite para dançar funk com um grupo daqui de Brasília. Dancei com ele durante 1 ano e 8 meses, né? E a gente brigou e daí eu falei para minha mãe, eu vou cantar. A minha mãe falou assim, minha filha, mas você não sabe cantar. Aí eu falei assim, mas eu vou cantar da mesma forma. Aí ela, então tá, hoje eu estou completando 4 anos e meio de carreira e graças a Deus muito feliz com tudo. 606 mil seguidores no Instagram, né? Mais de 50 mil no Facebook e as coisas estão caminhando, graças a Deus, muito bem. É fácil de aprender, vou ensinar o baile inteiro. Vou falar pro DJ, pro DJ, pro DJ. Vou falar pro DJ para segurar a base. Agora... O primeiro momento do funk no Brasil, ele foi uma apropriação, uma imitação absurda do que era esse Miami Bass. Os DJs das equipes de som que, né, tocavam nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro, tocavam essas músicas e muitas vezes botavam as plateias, né, os DJs com o microfone durante os bailes, botavam as pessoas para cantar alguma coisa em português que tivesse a ver com o que estava se cantando em inglês. E as pessoas começavam a fazer brincadeiras, às vezes com sentido duplo, né, brincadeiras de sexualidade, ou nem tanto, mas brincadeiras. E surgiram assim as melôs. Foi através de um amigo meu que cantava funk na época. E aí ele me chamou, eu era bailarina na época. Ele falou assim, Jenny, o que você acha de você cantar funk ou você dançar? Eu falei assim, você tá maluco, não sei nem pra onde que vai. E aí, de lá pra cá, a gente foi fazendo vários shows, né? Na época era MC Jenny, MC Guga, e teve um show que ele faltou. E quando ele faltou o show, eu tive que assumir o palco sozinha. Então foi a partir daí que eu comecei a assumir. E aí veio o aquecimento do MC Jenny.
Aquecimento da MC Jenny. Aquecimento da MC Jenny. Atenção. Olha o que minha cabeça tá fazendo, ó. Olha o que meu ombrinho tá fazendo, ó. Olha o que meu peitinho tá fazendo, ó. Olha o que minha mãozinha tá fazendo, ó. Olha o que a cinturinha tá fazendo, ó. Olha o que o bumbum tá fazendo, ó. Em pouco tempo, começou a se produzir discos aqui no Brasil que usavam as bases das batidas dessas músicas norte-americanas e botavam um MC, um rapper, né, cantando em cima. E esses discos eram produzidos muitas vezes pelas próprias equipes de som, como a Furacão 2000, para esse público imenso desses bailes funk no Rio de Janeiro. Para você ter uma noção da importância do funk na cultura das favelas, né, do Rio de Janeiro na década de 80, no livro do Hermano Viana, O Mundo Funk Carioca, ele coloca que, meados da década de 80, num sábado no Rio de Janeiro, era capaz de ter cerca de 80 bailes funk nas várias comunidades, né? No final da década de 90, esse número saltou para 3.000 bailes funk, num sábado, nas várias comunidades, nas favelas. Eu nasci, em Madureira, eu morei em Honório Gurgel, morei em Guadalupe, Realengo, então sempre foi comunidade, subúrbio do Rio de Janeiro. E lá, na época, até hoje tem a Furacão 2000 como referência, a Gota, Pipos, que são equipes de som. Antigamente, eles montavam na rua. Hoje o funk ele é muito brasileiro, ele é muito afro-brasileiro, profundamente conectado com essas raízes afro-brasileiras, musicalmente falando, o ritmo, a batida do funk. Isso era uma coisa que quando chegou aqui não tinha isso no funk, mas nesses últimos anos essa nova batida de funk incorporou esses elementos. Isso eu acho muito interessante, me faz gostar mais do funk, né? Eu acho que ficou mais brasileiro. O funk ele tá chegando em um lugar que a gente não imaginaria, né? Tá invadindo vários lugares, principalmente televisão, outros países que discriminou o próprio funk. O funk hoje é forte, é onde as pessoas já estão valorizando mais e é uma coisa tipo que a explicação assim é mais emocional, onde você chega em lugares que você não imaginaria que poderia estar ali. Então é bastante emocional isso. Poucas pessoas vão entender assim, por estar falando, mas só quem passa mesmo entende só que significa muito, muito, muito mesmo. Isso mostra, né, a importância, a dimensão que o funk passou a ter na cultura popular, né, brasileira, mas mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo antes de ter ganhado a mídia, né, no Rio de Janeiro já era movido a funk. O preconceito de classe, nesse sentido, das pessoas de elite não quererem aquela música no contexto delas, entendeu? Porque é uma música que é colocada como uma música realmente de marginais, uma música periférica, uma música de bandido, ela é taxada assim. Mas a gente observa outras coisas. O preconceito racial, por aquilo que é trabalhado ali, né, no geral, como essas comunidades são formadas majoritariamente por pessoas negras, então ela toma um recorte de raça também, em outros contextos. E também o preconceito de gênero, né, porque a depender do estilo de música que você coloca, do tipo de funk e de quem canta até, a gente observa um contexto forte de objetificação feminina, que a gente observa também em outros estilos, não só no funk, mas que fica marcado de uma maneira que as pessoas tendem a se apartar dele ou a reforçar muito isso.
da questão de preconceito, entendeu? E, de fato, o preconceito de gênero nesse campo não se dá só na sociedade com ele, mas dentro dele próprio a gente observa também, por exemplo, se você olha a quantidade de funkeiros que você tem e funkeiras, entendeu? Isso é muito... As mulheres geralmente ocupam o papel de dançarinas, não de cantoras. O protagonismo no geral é masculino. Tá abrindo portas e portas não só para mim, mas para várias crianças, adolescentes. Hoje o funk tá, tipo, na minha opinião, tá menos descriminalizado do que tava antes. Hoje você vê criançada indo pro baile, você vê pessoas de idade indo pro baile para curtir. Tipo, o funk tem um lado ruim, lógico, as letras que tipo, menosprezam a mulher, faz as coisas que, tipo, deixa a mulher para baixo. Hoje, graças a Deus, a Play Produtora, o pessoal da Play Produtora só trabalha com música que levanta a autoestima da mulher. E o funk, para mim, hoje está me dando o meu sustento e o sustento para minha filha, graças a Deus. Porém, o funk cresceu muito, por mais que tenha preconceito. Mas nem se compara na época que eu comecei. Era muito mais difícil, mas o funk ele cresceu bastante. Que nem funk, quem canta funk é só do Rio. Não, hoje o que tem mais funkeira é de São Paulo, que eu nunca imaginava na minha vida, funkeira em São Paulo. Mas o mercado evoluiu bastante. Abusadamente. Mas acho que é uma maneira de se expressar. O funk é uma música que leva milhões de pessoas a crescer, se expondo com uma vida que já sofreu na vida, né? E, pra mim não tem preconceito nenhum. Eu acho que não devia ter preconceito. É complicado, né? Porque não é o mesmo tratamento de outros segmentos, entendeu? Às vezes a gente tem um tratamento diferente, tipo, eles nos olham com o olho meio de preocupação, porque o funk vem numa crescente muito grande e eles não sabem lidar com isso. Hoje, depois do sertanejo, o pagode, o funk já é uma realidade. O funk, o rap, o som da rua já é uma realidade na música do Brasil, né? Até hoje a gente vive sobre esse preconceito. Às vezes tem casas de show que ainda não abraçam o funk. Mas o funk você pode ver que ele atingiu um segmento tão grande que ele foi para fora do Brasil já, né? Como, vou citar os nomes, Anitta, Bob Rum, que canta o maior sucesso, Era Só Mais Um Silva. Que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Só aí você vê que o tanto que o funk atingiu, né? Que ele saiu da comunidade, abraçando o pessoal, empregando várias pessoas e trazendo arte e cultura para todo mundo. A partir de bases que você define sobre o que é considerado cultura e o que não é, o que é uma cultura boa e o que não é, o que é uma cultura que você acha que é uma cultura legal para estar na sua casa e que, assim, coisas que as pessoas taxam como, isso eu não quero que os meus filhos vejam, ou eu não quero conviver com esse tipo de música, com esse estilo, porque taxam aquilo de uma maneira ruim, de uma maneira incorreta, visto como errado, entendeu? A gente está num país com uma abundância de cultura popular e também com uma tradição nefasta de preconceito e tal. Mas está aí, né? Os mesmos preconceitos, a mesma carga de, sei lá, de conservadorismo, né, que se manifesta na música, na cultura, está voltando com bastante força e o funk está sendo mirado lá no Rio de Janeiro, né? E no Brasil como um todo. Porque eu acho que o funk é muito perseguido, sabe por quê? Que a pessoa que vive na comunidade, que são pessoas pobres, que precisam de trabalho para estar abraçando, eles não abraçam. Funk é cultura. Acho que essa é a primeira coisa que eu digo, assim, como uma coisa importante a se dizer, porque muita gente nega ele como se ele não fosse, mas ele é. E ele tem uma marca muito grande de resistência naqueles ambientes em que ele é feito. Porque ele diz respeito a muitas coisas que a sociedade
não ouve, que ela invisibiliza muitas questões que ela finge que não estão acontecendo, entendeu? E que, querendo ou não, essa disseminação do funk como uma música muito característica da periferia traz muitas questões que a sociedade não quer ouvir e não quer que sejam ouvidas. E o funk traz isso como um grito, através da música, através do som. Os funkeiros, assim como também os rappers, muitas vezes não escapam ileso de uma perseguição policial, ou ao menos social. A gente tem aqui, portanto, um olhar que precisa realmente encarar que o direito penal considera como sendo ilícitos ou como sendo algo que propicia o crime, toda manifestação que tem de fato uma raiz étnica, uma raiz racial no nosso país. Isso denota um racismo intrínseco no nosso sistema punitivo. Tanto é assim que grande parte da população prisional é composta também por uma população negra. É o que a gente chama de seletividade penal. Ao meu ver, não haveria de fato uma apologia ou um incentivo à prática de crimes, uma incitação à prática de crimes, uma vez que essas condutas ou essas músicas, essas manifestações culturais, elas de fato trazem alguns traços que são bastante típicos da nossa população no Brasil e que inclusive são desmascarados por essa grande aceitação popular. No meu ponto de vista, assim, eu acho que é errado que o funk ele tem as suas origens, tem as suas culturas. Nem tudo como eu vejo assim, nem tudo é certo, né? Tipo assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, às vezes, tem alguma pessoa que pode falar alguma besteira a mais ou fazer alguma besteira a mais, que pode estar prejudicando todos. Mas nem todos estão fazendo errado. Então, vem muita gente fazendo a diferença no funk com as músicas light, as músicas dançantes, que é uma coisa que todo mundo gosta. Eu falei que te amava, falei que tu ia ser minha namorada. Eu falei Essa sugestão que foi encaminhada ao projeto, né, não chegou a se tornar um projeto de lei. É a sugestão número 17 de 2017, foi encaminhada pelos próprios moradores no Rio de Janeiro, com mais de 20 mil assinaturas de apoiamento. E ela é uma prática, inclusive, pós-moderna, digamos assim, de uma criminalização ou tentativa de criminalização de manifestações culturais da população negra. A gente já teve isso no passado. Na época do Império, até praticamente o início do governo do Getúlio Vargas, por exemplo, a capoeiragem era considerada um crime. Assim como também o samba, inicialmente, também foi alvo de criminalização. O funk, assim como o rap, muitas vezes tem uma manifestação cultural que denota esses traços de violência pelo qual a população passa. De uma tal forma, portanto, que existe aqui aquela linha tênue de saber exatamente o que é essa incitação ou apologia ao crime do que é a manifestação cultural em si mesma. Não significa porque eu canto funk e tudo mais que eu vou incentivar alguém, exemplo, a fazer sexo, que eu tô, né? Faça sexo. Pô, quer fazer sexo, use camisinha, né? Porque eu tô cantando funk, você tá cantando funk, vai incentivar alguém a fazer isso e aquilo. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quer, né? Mas... tem coisas que a gente tem que colocar um limite, né? Por exemplo, chega ali um massinho, faz uma música maneira, romântica, pá, que toca o coração. Quanta música o massinho já não fez, é o rap do solitário, o eterno rap do solitário. Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz esta canção. Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção. Amor, porque você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para... O funk, gente, não é crime. Como eu falei, crime é o que está acontecendo no nosso país. Ainda lembro daqueles momentos, até hoje está no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance. Você é melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim. Ainda sinto você aqui dentro de mim. A nossa paixão não é como, mas ainda
Baby, você comigo, pego você e